Eu nunca pensei em ser artista. Eu queria ser veterinária, porque eu gosto muito de bicho. Eu sou toda boba para bicho. Não sou mais vegetariana, mas eu não como nenhum derivado de carne. Eu só como peixe e camarão. E não como carne vermelha, nem branca, nem... Assim, como branca peixe, né? Mas não como nada. Então eu sempre fui muito besta. Sempre gostei muito de bicho. Eu lembro que eu era criança e a minha mãe, isso lá na Paraíba, né? A minha mãe e o meu pai, eles tinham um bar e restaurante. E a minha mãe trabalhava com meu pai, né? Então, ela saía muito cedo para fazer as comidas, para os almoços, lanches e tal. E aí o meu pai ia com ela para abrir o bar, passava tempo lá com ela, né? E aí, como era muito frenético, tudo, a minha mãe me deixava em casa. Eu era muito pequeno, né? Às vezes a gente ficava com o babá e a minha irmã. E eu não tinha o que fazer, né? Então eu assistia os desenhos pela manhã. Eu amava o He-Man. Nossa, o He-Man foi meu primeiro grande herói. Pelos poderes, então, eu queria ser o He-Man. E quando acabava o He-Man eu chorava porque eu queria mais He-Man. E aí eu assistia todos aqueles desenhos da época, né? Os Thundercats, ai meu Deus do céu, os ursinhos carinhosos, nossa, eu amava, amo até hoje, os ursinhos carinhosos. E aí eu desenhava assim, né, as coisas que tinham, coisas dos ursinhos carinhosos na barriga, ou então nas roupas. Aí a minha mãe me batia porque eu tinha estragado a roupa. E aí ela fazia o seguinte, como ela não queria que a gente riscasse as paredes, ela saía e dava um bloco de papel assim pra gente e um lápis. E aí a gente ia riscando, e como eu assistia os desenhos, eu queria, vou tentar fazer o He-Man. Então fazia ele, eu ficava, mas tá muito feio. Amanhã, quando passar o He-Man de novo, eu vou... E então eu ia prestando atenção em cada ponto, ia desenhando. Aí com o tempo fui aprimorando o desenho. E esse foi meu primeiro sonho, assim, eu criança, querer ser desenhista. Tem cenas assim na minha cabeça, flash na verdade, né, na minha memória, que meu pai sempre gostou de ouvir música, samba enredo, essas coisas tudo. Aí eu pegava, quando ele colocava samba enredo ou samba de raiz, eu pegava o microfone e começava a cantar e dançar. Eu tinha vontade de cantar, de ser cantora. Na verdade, eu tinha vontade de ser cantora. Cantava, interpretava, fazia graça, sei o quê. E aí, nunca pensei em ser atriz, mas eu estava numa escola que eles comemoravam tudo, mano. Tudo era motivo para fazer alguma encenação. Então eu acabei começando a fazer e gostar do que eu estava fazendo. De que eu estava fazendo. Tinha uma cena que eu tinha que ser a baunilha do bolo do Dia das Mães. E aí eu ficava horas falando esse texto. Era um textinho de nada, mano. Um textinho de nada. Eu passava no quintal, eu morava em outra rua, o quintal era imenso, e carro passando o texto, passava o texto. Aí a minha mãe fez uma roupa toda de papel crepom. Aí eu fui pra esse dia, né, toda nervosa, porque era homenagem pra minha mãe, né, que é o ser, depois da minha avó materna, depois da minha avó materna é a pessoa que eu mais amo no mundo. Mano, pode vir quem for, pra que for mexer com a minha mãe, mano, eu viro uma leoa, literalmente. Ninguém mexe com a minha mãe, assim como ninguém mexia com a minha avó, mesmo criança eu defendia ela. Porque minha mãe é negra, na época eu disse que era branca, né, tudo isso. Mas enfim, aí eu esqueci o texto, não esqueci,
eu me paralisei quando a mamãe falou, olha pra mim, filha! Eu tenho essa foto. Eu parado assim, abrindo com a boca, a professora Kiko, a professora de arte com o microfone bem aqui, E aí eu travei, demorei um pouco, aí a minha amiguinha, a coleguinha falou, isso, que eu não lembro o texto, lógico, né? Isso já é demais pra mim. Eu sempre eu passei por muitas fases assim, né? De querer, já quis ser um monte de coisa, quis ser tudo. Eu acho que é por isso que eu sou artista, sabe? Porque é a única coisa que eu podia ser pra poder ser tudo, né? Eu acho que gente, antes de tudo, eu sou artista, assim. Desde criança. Eu lembro que a gente era criança, eu e meu irmão, né? A gente já era uma dupla, assim, a gente já fazia filme, criava roteiro, aí a gente encenava, criava documentário, filme de zumbi, aí eu fazia imitação, ele também. Era uma loucura, assim. Então, eu acho que sempre tive essa tendência, sabe? Só demorei a aceitar. Não demorei muito, não. Aceitei logo também, de cara, que era isso. A gente tinha uma câmerazinha, né? Lá no Japão, que era criança. Então, lá no Japão, pela segurança e tudo mais, minha mãe trabalhava o dia todo, né? Ela era caminhoneira. Ela trabalhou na fábrica por um tempo, depois ela virou caminhoneira. Então, foi um período que a gente ficava muito em casa e muito só em casa, né? Eu e ele. Então, a gente saía, chegava da escola de tarde já. Aí a gente saía, pegava a câmera e saía na rua fazendo filme. Isso é loucura, assim. E não é pra gente saber editar nem nada, né? Então era tudo muito, muito caseiro. Até tem o salvo esse vídeo, agora tem que achar. E aí a gente saía na rua gravando,
A gente se caracterizava, né? Eu fazia maquiagem, a gente criava história de terror, fazia aqueles planos de câmera, sabe? Ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Era muito divertido, assim. Aí a gente assiste, a gente morre de vergonha, né? Mas vergonha não. Hoje em dia, antes de assumir meu lado artístico, eu era muito tímida, então eu morria de vergonha, mas agora não, agora eu acho um barato, assim. E eu estou fazendo um memorial. Então, o memorial é um memorial. Você reflete a partir das suas memórias sobre questões. Por exemplo, eu estou dialogando sobre a realidade dos espaços de lazer e cultura em Belém, a partir da minha memória. Então, eu puxo uma referência e discuto isso. E eu lembrei que quando eu era criança, eu não tinha acesso a teatro, não tinha acesso a circo. Eu cresci na divisa ali de Belém com Ananindeua, no 40 Horas, no final da linha do 40 Horas, e ali na divisa da cabanagem para o Coqueiro. Então ali é aquela coisa, o reduto do brega. Então a única coisa que tu tem de cultura é festa de aparelhagem em todos os espaços. Eu nunca fui no teatro quando eu era criança, não tenho certeza se eu fui no circo quando eu era criança. A minha referência, eu lembro muito bem, a primeira vez que eu vi alguma coisa de circo e me interessei, era um comercial de um banco, de um cara andando no cabo de aço, e do nada ele fazia um número chamado caçapa, que é quando você tem como se fosse cestas de basquete com bolinhas. Então você vai tirando as bolinhas da caçapa e vai fazendo malabarismo. E eu vi esse comercial, achei aquilo maravilhoso. E aí eu tentei fazer bolinhas. Eu não tinha muito material à minha disposição. Aí eu tinha restos de massa de modelar estragada, que a minha mãe era professora de magistério. E aí eu peguei essas bolinhas de massa e arrumei jeans e costurei à mão. Então tinha bolinhas que eram muito pequenas e muito pesadas. E aí eu fiz minhas primeiras 4 bolinhas e comecei a treinar malabarismo na garagem de casa. Tinha um pátio / garagem lá. E aí por anos eu treinei assim. Quando começou a internet eu digo quando começou mesmo, porque isso antes de 2007, que eu recordo, eu só tinha internet quando eu ia na casa da minha tia, porque a minha tia tinha internet de escada, lenta, para baixar um vídeo de 5 minutos no YouTube com um tutorial de um movimento, de um número, de 3 bolinhas, de 4 bolinhas, tinha que ficar 1 hora esperando. Então, eu baixava material em disquete, em CD, imprimia apostilas, levava para casa, tinha muito material. E comecei pesquisando pela internet. O Orkut me ajudou com fóruns, tinha muitos artistas que ensinavam, davam dicas. Existe uma coisa no malabarismo chamada numerologia, que você converte movimentos em números. Então, a primeira noção de numerologia eu aprendi nas comunidades do Orkut. E assim eu fui levando. E quando eu era pequena, eu fazia isso. Eu inventava história, eu contava história, contava muita marmota. Na frente do espelho. E na frente do espelho eu criava meus universos paralelos, as minhas verdades, que eram só minhas, assim, ficavam lá, gravadas. Até que eu passei a, de fato, distribuir essas histórias, a contar histórias na rua mesmo para as crianças. E era, tipo, a gente morava num lugar que era ali na Castelo Branco, aqui em Belém, né? A gente morava no Castelo Branco. E as primeiras lembranças... Não, primeiras não, né? As primeiras foram traumáticas. Mas, pô, as lembranças de infância mesmo, que eu tenho muito boas, foi na Castelo. E de brincar, de coisas assim, com a minha espiritualidade também começou nessa casa. E quando eu me mudei desse lugar, que a gente foi para uma vila perto da escola de teatro, ali na Dormal de Seixos, eu comecei a fazer amizades, né? Amizades que permanecem, grande parte delas até hoje. E eu comecei a contar para uma amiga da frente de casa, para a Brisa, que eu morava num castelo.
Porque eu falava, Castelo, Castelo, Castelo. Porque quando eu morava lá na Castelo, e aí eu contava as histórias. E aí contando as histórias e tal, da Castelo, ela falou, mas Adriana, porque eu sou Paula Adriana, né? Aquela coisa que mãe não sabe escolher nome e coloca na gente nome composto. 2 nomes, aí Paula Adriana, pra variar ainda com 2 N's. Pra não esquecer que eu sou Paula Adriana. Aí elas me chamavam de Adriana porque em casa todo mundo me chama de Adriana. Então eu sou 2 eus, né? Eu sou a Paula e também sou a Adriana. E aí ela me chamava de Adriana. Adriana, eu queria entender isso. Tu morava num castelo? Como era? Eu falei, eu morava num castelo. O castelo era lindo, era imenso, gigante, não sei o quê. Tinha um quintal com balanço, eu não sei mais das quantas e tal. E aí, tipo, numa verdade, eu contava 1 milhão de mentiras, assim, muitas coisas inventadas e criadas e tal. Era muito legal, divertido pra mim, né, pelo menos. E aí, nessas histórias que eu inventava, que eu criava, ela até escreveu, ela fez um livro e aí ela desenhou um quintal que era com base nessa história. E aí, quando a gente tinha 17 anos, ela veio me mostrar esse desenho e esse livro e se eu autorizava ela a publicar. Eu falei, claro que eu te autorizo, não sei o quê, mas tu sabes que era mentira, né? Aí eu destruí todo o encanto e a beleza do desenho, da obra. E aí ficou um pouco disso. Mas hoje ela já entende o porquê das minhas mentiras, eram mentiras boas. Já era atriz a pessoa. Não sei se já me entendi de artista, mas as coisas começaram assim. Para que eu faço arte? Para dizer que a vida não é só dor, que a vida não é só essa lambada inteira que a gente tem aí diária, né? Esses monstros que cada dia a gente tem que enfrentar para poder sobreviver. Eu faço arte para sobreviver. Para que eu faço arte? Para sobreviver. Para que eu faço arte? Para me manter. Para que eu faço arte? Para me ver, para me entender que eu preciso entender o outro, que eu preciso me entender. Para que eu faço arte? Para me amar o outro. Amar não só o outro, mas qualquer ser que está na face dessa terra, de ter respeito. Para isso eu faço arte. Nunca imaginei que eu conseguiria conciliar o meu trabalho artístico com o meu trabalho acadêmico e hoje eu consegui. Parte da minha história é o meu objeto de pesquisa. Eu defendo o circo enquanto arte. A minha linguagem não é o circo apenas no seu aspecto teatralizado, que é a palhaçaria. Eu trabalho com múltiplas linguagens de circo e eu discuto e eu defendo o circo enquanto arte. E eu apresento diversos exemplos que inclusive aconteceram comigo, em que as pessoas veem o universo do circo, o universo circense, principalmente o circo de rua,
não como uma arte ou como uma coisa subalterna ou desvalorizam bastante. Eu citei, inclusive, para minha orientadora, a professora Beni e tal, algumas situações em que, por exemplo, eu recebi um artista colombiano na minha casa e aí nós conseguimos uma pauta no Teatro Barradas, Cláudio Barradas, para fazer uma oficina. Nós demos uma oficina juntos, eu e o Jairo, e nós demos oficina para um público grande da escola de teatro. E uma semana depois, eu estava na frente da escola de teatro fazendo malabarismo no sinal, de perna de pau, com diabolô. E as pessoas que participaram da minha oficina, que trataram a gente super bem quando nós estávamos oferecendo um curso de graça, pagava quem quisesse, elas me ignoravam. Eu estando maquiado, arrumado, de perna de pau, mas porque eu estava no sinal na rua, ai, não é o teatro, não é aquela coisa nobre. Aí as pessoas, elas me ignoravam, não me viam. As pessoas que me conheciam, que fizeram curso comigo, eu estava invisibilizado. E essa, entre muitas outras situações, me levam a pesquisar sobre o circo de rua, defender o circo enquanto arte e mostrar que a arte ela não tem que ser algo elitizado, a arte tem que ser para todos, a arte tem que ser mostrada e levada para todos os espaços. Eu também faço arte para militar, né? Quando, por exemplo, quando eu estou grafitando, só eu sei, só eu e todas as mulheres que grafitam sabem o quanto a gente luta para estar no muro. Para ocupar nosso lugar lá já é uma briga, num movimento que é majoritariamente ocupado por homens. Então, eu faço arte para incomodar, eu faço arte para ocupar o meu espaço, para ter direito às minhas vontades enquanto mulher feminista. Então, é difícil, mas eu faço arte para isso também. Por mais que seja perigoso, por mais que seja difícil para mim também, às vezes, porque tem vezes que ou tu chora, ou tu briga, ou tu quer quebrar tudo, porque nem sempre tu vai ter controle daquilo. E a rua é um lugar muito perigoso para uma mulher, ainda mais quando ela resolve pintar sozinha. Então é tiro no escuro, tu não sabe o que vai acontecer. Desde a polícia pode te parar, até um homem mexendo contigo, até um grafiteiro que vai diminuir o teu trabalho e vem opinar sobre o que tu faz, e assim por diante. Então eu acho que eu faço arte para me expressar e para incomodar também, e para dar aquele recado, né? Porque eu acho que é importante a gente se posicionar, né? Se a gente não se posiciona enquanto artista, tu tá fazendo arte errado. Eu vou colocar como eu coloquei na palhaça, né? Palhaço, o que é? É a arte de ser o que quiser. Então, eu acho que a arte é uma das maiores e melhores expressões do que era o ser humano.
Seja bom, seja ruim, seja o que for, eu acredito que a arte, ela é a arte de se exprimir no que é de mais comum na humanidade, né? Que é bom, que é ruim. E não é uma imitação. Eu acho que ela é o que ela é, né? E ela é boa, ela é ruim. E eu acho que é isso que faz com que ela seja tão desprezada e ao mesmo tempo tão querida pelo ser humano, né? Porque tem aqueles que desprezam as coisas que a gente faz e que não aceitam porque ela é uma verdade. Então ela não é uma imitação, né? Então se ela é uma verdade, que é aquela verdade que a gente não quer enxergar, que sim, que nós somos ridículos, que sim, que nós somos podres, que nós não nos ajudamos, que nós não queremos aceitar que a gente também tem um lado podre, né? Um lado feio, um lado que mata, um lado que faz sofrer. E acho que é isso. Eu acho que a arte, ela é vida, sabe? Tipo, pode ser também uma resposta muito genérica, mas acho que você dizer que você é um artista, o que você... ou tentar explicar a arte... primeiro, tentar explicar a arte, eu acho que é uma coisa assim que pode parecer fácil, mas para mim não é. Porque eu acho que a arte é um lance que você vive, não é só uma habilidade. Acho que... no caso, eu desenho. Acho que se você olhar uma obra de arte, uma pintura, não é só uma paisagem, um desenho, algo abstrato. É parte da vida do autor ali. Acho que é isso. Às vezes eu escrevo uma cena. Então tem ali muito de mim naquela cena. Tem algo que é uma assinatura minha. Então acho que a arte, ela é a essência desse artista, ela é parte do artista, ela não é só um fazer, né? E também a arte, dependendo da situação, do que for, ela também não é um mar de rosas, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, a arte salva, a arte me salvou. Mas também acho que a arte, feita de qualquer jeito, ela machuca, ela destrói, ela é nociva. Quando você é obrigado a fazer arte, isso acontece muito para quem está insatisfeito com o tipo de arte que faz. Quando você é obrigado a fazer alguma coisa e você vai fazendo aquilo de forma obrigatória, você acaba perdendo tesão por aquilo e aquilo deixa de ser legal e isso vai te matando, sabe? Eu nunca sei responder essa pergunta, prova de Enem, né? Ai, meu Deus. Eu acho que arte... É difícil dizer, né? Porque a arte é tudo, assim. Eu acho que tu não é nada sem a tua arte, sabe? Todo mundo tem um lado da... Eu acredito assim, que todo mundo tem um lado artístico, sabe? E você é a sua arte. É difícil, né? Tipo, eu acho que
o que torna a pessoa muito especial é justamente a sensibilidade dela, e que eu acho, a arte é sensibilidade, né? E é o que ela faz com isso. E a arte é vida, a arte é tudo, a arte está em tudo, a arte é a essência de cada pessoa. Eu acho que é o que torna a gente individual, sabe? É o que te faz ser você. Você só é você por causa da sua arte. Senão, assim, eu digo por mim, né? Se não fosse a minha arte, eu sinto que eu seria só mais uma pessoa, não sei nem se eu seria uma pessoa, seria só um alguém, sabe? E graças à arte, é isso. É difícil.
Mas eu com as meninas, a gente no início tentei fazer rotinas mais divertidas possíveis. Então foi quando eu comecei a fazer as lives da Nana, a falar de amor, falar de alegria. Foi bom pra mim, foi bom pra Nana. Foi maravilhoso, na verdade. Eu fui levando a sério essa história de ser empreendedora e de ser Nana Chorona. E aí foi quando a Nana, de fato, ressurgiu das cinzas, né? Não que ela não estivesse. Eu já estava fomentando, já estava com contratos na prefeitura, estava com contratos junto a algumas outras entidades, tanto públicas quanto privadas. Eu estava ganhando meu dinheirinho bem legal. Mas eu não estava artisticamente Nana Chorona, né? Eu estava com teatro empresa, estava com teatro de animação, mas não estava com Nana Chorona. E eu falei, não, a Nana Chorona é um babado muito potente que precisa ser construído e precisa ser outra coisa. Foi quando eu comecei a planejar o Instagram, planejar o Facebook, planejar as coisas de forma profissional, né? Eu descobri que a Nana é profissional. Meu Deus do céu. Acabou-se tudo, acabou o espetáculo, acabou a cena. Vou passar fome. Não vou conseguir pagar minhas contas. E foi, acho que, o primeiro baque, assim, da pandemia. E esse lance do isolamento, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro ter um momento só de silêncio, assim, que eu acho que algumas pessoas não entendem, mas eu gosto da solidão, de ter um tempo só meu, sei lá, um dia, 2 dias, às vezes uma semana, eu sozinho, eu comigo mesmo, que eu acho que é um tempo que eu uso para que eu não adoeça as outras pessoas. Então, às vezes, eu converso muito com a Thaís e hoje em dia ela entende que eu preciso desse tempo só meu, né? Mas a pandemia foi demais, foi tempo demais e pessoas muito queridas minhas se foram, então isso acabou fazendo com que fosse um processo muito traumático, mas ela foi diferente do que eu imaginei que seria. Eu imaginei que eu ia definhar artisticamente, que eu ia morrer de fome, que eu nunca mais ia ver luz elétrica na minha vida, porque a empresa de luz ia cortar. Mas, assim, foi pelo contrário. Eu acho que foi artisticamente falando, foi um momento de descoberta, foi um momento de aprendizado, da gente mexer com esse virtual e cenas que a gente nunca imaginou que a gente podia fazer ao vivo, porque o truque é muito na cara. A gente percebeu que a gente podia fazer para a câmera. Então foi uma coisa de descoberta. E ainda bem que houveram as leis de incentivo, mas depois de muita luta. Olha, porque se dependesse desse inominável desgraçado aí, né, que a gente não pode chamar de burro porque maltrata o animal. Eu odeio quando chamam de Bozo, porque Bozo é uma das minhas melhores referências de palhaço, né? Então esse inominável, né, se dependesse dele, a gente estava tudo na merda. Eu faço parte do teatro popular que só existe aqui. E muita gente não se conhece, que é o Pássaro Junino. Tá quase morrendo essa arte, sabe? Os festivais são assim. Ah, bora lá, o pessoal do Pássaro Junino, bora fazer edital. E fazem assim. E são pessoas idosas, são pessoas que não têm esse contato com essa linguagem técnica dos editais. E aí prejudica muita gente, pessoas assim que vêm de lá do outeiro, fazer Pássaro Junino, fazer o pássaro, fazer o seu pássaro, sabe? Vem com o seu teatro, que é uma ópera cabocla que só existe aqui. Fazer teatro aqui é só daqui, da linguagem paraense, de Belém, que pouquíssima gente não conhece, que eu faço parte, que é lindíssimo. Lá eu não sou palhaça, mas eu sou matuta, que é quase isso que eu faço, sabe?
Então, essa desvalorização que tem do próprio povo daqui não conhecer. Eu digo, o povo popular que estão ali na comunidade, que participa, conhece, sabe? Né? Fazem, se diverte, que lá não chama ator, lá se chama brincante. Lá todo mundo é brincante, então todo mundo está ali para brincar. E esse tempo agora que teve pandemia foi horrível, sabe? Porque a mestra que é do Tucano, a tia Iracema Oliveira, que ela gosta que todo mundo chame ela rainha do rádio paraense, gosta que ela seja chamada assim. Ela sofreu, sabe, esse baque, porque é o viver dela, como eu te falei, sem arte a gente não vive. Quem é dessa área não vive. Não sei se outra pessoa de outra profissão, nunca perguntei, se ela é assim, se ela deixar de fazer o que ela faz, se ela faz por amor, né, claro. Porque o que eu faço é porque eu gosto. Tudo que eu faço é porque eu gosto de fazer. O cozinhar, tudo. Por exemplo, o que eu fiz aqui foi por amor. Tudo aqui tem um pedacinho de amor aqui, envolvido em todos os detalhes. Tá? Tudo. Foi amor que eu coloquei aqui. Assim, a pandemia, ela me prejudicou muito, porque, tipo assim, quando começou a pandemia, eu tinha trabalhos até outubro. Em março eu fiz meu último trabalho e depois não fiz mais nada. De lá pra cá, eu peguei 6 trabalhos e eu trabalhava 3, 4 vezes por, tipo, sexta, sábado e domingo. Os dias que eu mais trabalhava 3, 4 vezes por semana. Apresentava espetáculo, fazia festa de criança, casamento, festa de formatura, fazia de tudo. E aí agora ainda não voltou. Por mais que as coisas estejam abrindo, o ritmo de trabalho não normaliza. Então, tem que correr atrás. Aí eu estou trabalhando de outras formas também, virtualmente, escrevendo muito projeto, escrevendo muita coisa, fazendo pesquisa, escrevendo coisas para pesquisa e seguindo a vida como dá para seguir no momento. A gente parou totalmente, eu fiquei doente de cara, assim, a gente estava num processo trabalhando direto, pela primeira vez, assim, marcando trabalho, tudo na área da arte, então eu tinha uma intervenção ali de palhaçaria, já tinha uma apresentação marcada ali pro mês que vem, e aí quando chegou a pandemia veio um baque, assim, pá, a gente saiu do final de semana, a gente apresentou quinta, sexta e sábado, domingo folgamos, né? Segunda-feira eu caí doente. E durante a semana, lockdown, assim. Então, foi um choque. E no começo foi aquele desespero, né? Até quando o dinheiro vai continuar? As pessoas estão morrendo. Será que a gente, sei lá, não quero perder ninguém, aquele medo. E se alguém ficar doente, a gente vai tirar recurso de onde para sei lá, bancar o tratamento? Porque nessas horas é muito cruel, assim. Tu vê as pessoas não tendo hospital, sabe? Aí você vê que como o capitalismo é muito cruel, né? Como é cruel, assim, porque quem tem dinheiro, óbvio que não está isento, né? Mas consegue ir atrás de tratamento e quem não tem nada, assim, fica à mercê de não ter de onde tirar, não tem recurso, não tem para onde correr. E eu fiquei totalmente isolada, minha mãe mora em Santarém, preocupada com ela lá e preocupada com as pessoas daqui, longe de todo mundo. E o medo de tudo, foi horrível, assim. Foi horrível, foi muito assustador. E triste, né? Quando a primeira morte que a gente soube, assim, pai de fulano faleceu, tia, vizinha,
eu tô doente. Cada um que postava aí no Facebook, né, o tempo todo, assim, virou um obituário. E tu entrava lá, porque perdi fulano morreu, fiquei desespero. Parece que tá se aproximando, sabe? Tu sente a morte se aproximando, assim. Um peso estranho. E aí, fulano falava, tô doente. Tu já pensava, caramba, essa pessoa não pode morrer, ninguém pode morrer. Para, sabe? Não pode continuar. E foi assim, foi desesperador. Foi muito assustador, assim. Faço parte de um coletivo de teatro, que é o coletivo Siga Mãe Arte. Faço parte da diretoria do coletivo, que já tem quase 5 anos. E nós somos um coletivo de teatro empresarial. Então, como que trabalha durante uma pandemia? A gente trabalha com eventos, com aniversário, formatura. E aí tudo isso não podia rolar durante a pandemia. E aí a gente não tem apoio nenhum do governo, né? Então, como que a gente ficou para sobreviver? Foi muito barra. Para mim, só não foi mais difícil, porque eu moro com a minha mãe, né? E a minha mãe me salvou valendo, assim, né? Aguentou, segurou as pontas em casa, mas tem sido muito difícil, financeiro, sabe? Houve momentos em que eu tive que, tipo assim, Ian é meu filho, ele já tem 15 anos, mas houve momentos que eu tive que falar, Ian, vai para casa do seu avô, fique lá, porque tá difícil, entendeu? Tá difícil, a alimentação tava difícil. Então, eu tinha que cuidar dele, aquela responsabilidade enorme, né? Adolescente não se alimenta pouco, e aí, Ian, vai para casa do avô, porque tá barra. E aí ele passava um tempo no avô, voltava, né? E enquanto a gente ia se equilibrando nessa corda bamba financeira. Foi muito difícil, não só para mim, para todos os meus amigos também, a gente foi se ajudando, se apoiando, escrevendo edital, aí começaram a abrir, né, os editais, a gente começou a escrever e passamos em alguns projetos, mas foi isso que salvou, porque o resto, tudo muito restrito, e sem contar que a gente não tinha cabeça para trabalhar, né, o nosso emocional, o nosso psíquico abaladíssimo. Eu tive uma amiga minha do coletivo que perdeu 6 pessoas na família. Como é que uma pessoa dessa trabalha? Que psicológico ela vai trabalhar? Como ela vai encenar? Não tem como. A gente que vive de arte, a gente é super sensível, então ela não dava, sabe? A gente dava para fazer um trabalho manual no máximo, mas até para gravar o vídeo era difícil, não tinha como. A gente, no meio da gravação, para a gravação, se acolhe, chora, se abraça, enxuga a lágrima, bora ver se a gente consegue. Então, assim, foi muito difícil, tem sido muito difícil. Agora tem melhorado um pouco mais, né? Assim, 10 centavos, mas ainda tem sido muito duro, muito mesmo. É assim, eu já não assisto televisão há um tempo. Agora na pandemia, então, eu procurei ver. Quando eu comecei a ver o tamanho do estrago, e eu vi assim, a primeira cena no jornal daquelas pilhas e pilhas de caixões e sendo aberta uma vala comum, aquilo para mim foi o fim. Assim, eu falei, cara, eu não quero assistir televisão nunca mais. Porque se eu ver uma cena dessa de novo, eu vou surtar. Eu vou ficar doida, eu não vou mais conseguir fazer nada. E eu peguei Covid. Então, era pior ainda, porque eu fiquei pensando, pronto, eu vou morrer. Eu vou morrer, como é que meu filho vai ficar, como é que minha avó vai ficar, né? Foi duro pra caramba. Não consigo nem falar como foi. Mas assim, não foi tão grave, eu não fui pro hospital, eu realmente fui só na policlínica, me consultei, passaram algumas medicações, mas nada muito pesado, não cheguei a tomar antibiótico. Minha mãe trabalha numa clínica, então eu fiz uma ressonância para ver como estava o meu pulmão, e ele não foi atingido, mas o medo é muito grande, a falta de ar é horrível, a sensação da morte é podre, porque talvez nem fosse tão, como eu falei, não foi tão grave, mas só o fato de tu sentir falta de ar é a pior coisa, tu querer respirar e tu não conseguir respirar. E aí eu teve um dia assim que eu me segurei muito assim para não chorar na frente da minha mãe, para não deixar ela nervosa. E a gente se falava assim a muitos metros de distância, né, para que ela não pegasse também. E aí teve um dia que eu não consegui. Teve um dia que eu estava com muita falta de ar, eu não consegui segurar só. E aí fui pedir socorro para ela e comecei a chorar descompassadamente, com medo de morrer.
né, e deixar meu filho e deixar minha avó. Porque eu digo que são meus 2 filhos, né, que eu não posso morrer antes deles. Eles precisam de mim. E aí foi muito duro, assim, foi muito difícil. Ela tentando me acalmar à distância, sem poder me abraçar, sem poder segurar na minha mão e dizer, olha, tu não vai morrer, sabe? Vai ficar tudo bem, tem que ser forte e tudo. E aí ela começou a chorar também. Então foi assim, né, bem difícil mesmo. Mas aí, graças aos orixás, graças ao Olorum, eu me curei, né? Agradeci muito, 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 assim, absurdamente ao Olorum por ter me livrado, por ter me curado, porque se não fosse isso, né, sabe lá se eu estaria aqui. Mas foi isso que aconteceu. Tenho um amigo, infelizmente não está mais entre nós, né? Era o Vander. Né? Foi com ele assim que eu comecei a dar passos mais profissionais no ramo do desenho, né? E ele sempre foi um cara na dele, era um cara legal, né? E infelizmente agora em 2018 ele faleceu. Ele faleceu de uma pancreatite. E assim, no decorrer que a gente viveu com ele, de amizade e tudo mais, ele sempre foi um cara ok. E depois que ele morreu, assim, sabe, a gente lembra dele, os amigos daquela época, né, o círculo de amigos, a gente lembra dele assim com acho que um brilho a mais, sabe? Acho que as coisas que a gente fazia quando a gente era criança, que a gente era jovem, pareciam muito bobas, mas assim, quando a gente tá numa roda de conversa e a gente lembra dele, é sempre como uma pessoa, um feito, sabe? Então acho que a morte ela pode fazer com que tu seja esquecido ou que tu seja lembrado com um carinho bem maior. Então, para mim, a morte ela não é o fim, ela é o começo de uma história, de uma boa lembrança. Né? É triste para quem fica, né, durante um tempo, até tu se acostumar com a ideia de que talvez tenha sido melhor. No caso da vovó, né, a avó da Thaís, né, que para mim é como se fosse uma avó. Ela faleceu em 2019, né, tava com câncer. E a gente pensando hoje, né, lógico que a gente queria que ela tivesse viva e tudo mais, mas eu não consigo mensurar a dor que ela estava sentindo, né, por causa do câncer. Então, talvez tenha sido melhor, entendeu, para ela, porque agora ela tá bem, tá descansando, né? Não sei se existe uma alma, algo assim, né? Mas pelo menos dor ela não tá mais sentindo. Eu acho que o maior impactos foi minhas avós, né? Tipo, minha avó, que morreu em 2019, que foi bem... que eu morava com ela e tal, então foi uma ausência, mas foi uma morte que eu acho muito bonita, assim, porque foi rápido, né? Ela adoeceu em março, mais ou menos, final de março, abril, e ela começou a adoecer e em 2 meses ela faleceu. Só que antes de falecer, parece que a gente teve tempo de se preparar, sabe? Teve uma misericórdia muito grande, assim, a gente pedia muito, né, em casa, assim, que Deus tivesse muita misericórdia da gente, da minha avó principalmente.
E ele teve, assim, eu acho que ele teve, porque ele deu esse tempo a gente se preparar. O irmão dela, que é o idoso já também, veio de Manaus, passou uma semana com ela, assim, ela já estava debilitada, mas em casa. E aí ela foi para o hospital, passou 2 semanas lá, né? Aqui. Passou 2 semanas, eu fiquei a maior parte do tempo com ela no hospital, revezando com a minha tia. E foi muito importante para mim esse momento de estar lá com ela, sabe? Cuidando dela, estar dando remédio, ajudando a levantar, limpando. A primeira vez que eu limpei ela, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu pensei... Quando eu nasci, assim... Ai, meu Deus, vou começar a viajar. Eu nasci no Japão, né? E minha avó é brasileira, porque ela é pai do meu pai é brasileiro, né? E quando eu nasci, eles conseguiram um visto para ela passar 3 meses lá. E ela chegou para me ver nascer. Então, ela foi a pessoa que veio... Ela foi do Brasil para o Japão. Ela atravessou o mundo para cuidar de mim, sabe? E aí, eu estar com ela, assim, nesse momento final dela, para mim foi, tipo... Eu vou chorar. Foi muito especial, assim. E poder estar com ela, assim, nesse final, para mim foi muito, muito, muito especial. Acho que foi... Eu sou muito grata, sabe? A tristeza... Eu não sinto tristeza. Eu sinto muita saudade de chegar em casa e tal, mas... Eu sou muito, muito, muito grata de verdade. Quando ela morreu, inclusive, eu sabia que ela tinha morrido. Eu estava dormindo e eu sonhei com ela, assim. Ela tirando os aparelhos do hospital, ela estava na UTI já. E ela veio me avisar, sabe, que ela tinha ido. Então, cara, foi muito especial, assim. Foi. E em contrapartida, a minha outra avó faleceu em 2016. E aí... É uma morte, assim, que... A gente fala assim, a morte, ela é justa porque ela chega para todo mundo, né? Mas a morte também não é tão justa, assim, eu fico pensando, porque em 2016, minha avó foi assassinada, né, na cidade de Alenquer. E ela era jovem, assim, ela tinha 62 anos, 60, por aí. E ela foi assassinada, assim. E foi muito brutal, foi tudo muito de repente, ninguém estava pronto. Então foi um momento assim, mais difícil, foi a primeira vez que eu me deparei com a morte, assim, já grande, né? Foi a morte da minha avó, em 2016. E até hoje, assim, a gente nunca se conforma, né? A gente sempre fica pensando, se não tivesse acontecido, por que teve que acontecer com ela, sabe? Por quê? E aí, a gente traz pra frente, né? E é isso, assim. É uma morte que me causa muita gratidão, a morte da minha avó paterna, que eu pude estar com ela, e a morte da minha avó materna é uma morte que me causa muita indignação, né? Eu não consigo, assim, até hoje entender por quê, sabe? Por que ela? Por que dessa forma? Por quê, sabe?
é meio traumatizante, assim, às vezes quando eu converso com a minha namorada e lembro de algumas coisas. Assim, quando eu era neto da minha avó, e eu era filhado, então eu morava com a minha avó. Aí ela faleceu, esqueci de falar da vovó. E aí no dia do velório, meus tios, cidadãos de bem evangélicos, levaram um corretor de imóvel para avaliar a casa. E uns 6 meses depois, todos os meus tios me despejaram. Deram 20 dias para sair da casa. A minha tia, minha prima, estava com câncer e tinha uma casa vaga de 2 cômodos. Ela me cedeu a casa, eu fiquei lá 3 meses até eu arrumar um local. Então, tipo, eu estava indo e voltando Belém Castanhal quase todos os dias, porque eu trabalhava em Belém e eu estava sendo aluno da universidade em Castanhal. E aí não tinha ainda assim estrutura. Aí eu peguei um trabalho, fui trabalhar em Urupá, quase um mês lá. Aí peguei uma grana boa para dar aula todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Me apresentei 5 vezes no final de semana para a prefeitura, peguei uma grana boa e me mantive um semestre com esse pagamento. A minha avó, a minha mãe, na verdade, ela que me criou. A dona Neide, responsável pela Nana. Porque grande parte das contações da Nana são lembranças da minha ancestralidade, são coisas da minha avó. Ela dava vida por todos. E ela era meu porto seguro. A Nana é tudo que ela não queria que eu fosse. Porque arte não dá dinheiro. Hoje eu sou uma palhaça muito bem paga, obrigada. Mas é isso. Ela era uma grande incentivadora da minha arte, mas ela tinha medo, né? E o medo dela, ela transpunha pra mim. Mas ela tinha medo porque a vida faz isso, né?
A vida deixa a gente com muitos medos. E é tudo que a Nana não tem. Muito menos de viver. Acho que a mais difícil foi a da minha tia, porque ela morreu de câncer com 85 anos. E foi muito difícil para mim, porque eu vi todo o sofrimento dela. Eu vi quando a gente descobriu a doença, né, dela. Ela morreu sem saber o que ela tinha, porque a gente não teve coragem de contar. Sabendo que ela ia sofrer muito mais do que ela já estava sofrendo. Então a gente preferiu não contar e esperar o momento, né, que tivesse que acontecer. Mas foi um processo muito difícil, no hospital foi muito difícil. O Filoiola não é um lugar de Deus, porque eu tô rindo de nervosa de lembrar, porque foi muito difícil. Tudo que eu vi, todo o sofrimento, não só dela, mas de todas as pessoas que estavam lá também passando pelo mesmo processo, né, de paliativo. Então, assim, foi muito duro para mim. Por muitas vezes eu questionei, sabe, por que ela está passando por tudo isso? Será que ela realmente merece isso? E ela era uma pessoa espírita, então ela estava super conformada com tudo que estava acontecendo. Quem não estava muito conformada era eu, mas foi um processo também muito importante para mim, porque foi um processo de aprendizagem, de ensinamento, e ela me deixou uma herança, que foi a herança do santo. Então eu não tenho como, né, dizer assim que foi só sofrimento, porque não foi. Ela me ensinou muito, ela me mostrou muita coisa e me deixou essa herança. E para o que eu acredito, para a religião que eu sigo, eu tive assim uma dádiva assim muito importante, porque para o que eu acredito, a gente é levado e a gente passa por um portal quando a gente vai daqui. E quem atravessa a gente lá é a minha mãe, é a dona do meu ori, que é a Nanamburuquê. Então, quando a titia se foi, minha mãe, em sonho, ela me permitiu ver o momento em que ela estava atravessando a titia num barco, durante a passagem. E aí, quando eu acordei, além de chorar muito, eu fiquei assim, muito grata. Eu vi que era uma misericórdia enorme que eu estava tendo, porque eu jamais pensei que isso fosse possível e que eu fosse passar por isso. Só que aí, depois disso, eu percebi que a morte era realmente só uma passagem, que a vida continua do outro lado e que a titia ia estar presente na minha vida, nas minhas lembranças, no meu coração, no momento que ela quisesse me visitar, né? E foi isso. Então, assim, foi duro, foi muito duro, mas também foi um momento de muita descoberta, de uma dádiva enorme, e eu sou eternamente grata por isso, porque senão provavelmente eu não seria de santo, não estaria lá e não acreditaria nas coisas que eu acredito e tenho fé.
eu perdi, a minha última perda, assim, mais recente, foi do meu sobrinho. A minha irmã teve, a minha irmã caçula teve o primeiro filho, que era o Gustavo. Faleceu, nasceu 7 meses, e ela contou que ela estava grávida novamente. E aí, num susto, não sei o que foi que houve, ela não chegou a falar também, não entrou. E aí ela teve um aborto espontâneo. E isso me mexe muito da forma que eu não posso. Eu posso engravidar, mas não posso ter filho. Não posso gerar vida, entendeu? Gerar outra vida, trazer um ser com minhas características, com a minha chatice, com a minha alegria, eu não posso. E isso me machucou muito, essa perda. E que era como se fosse... Ia ser um filho para mim também, né? Porque minha irmã, cuido dela como se fosse como fosse filha, né? Todos os meus irmãos, na verdade, digo para eles como se eles fossem... Eu pedi para cada um, para Deus, que era só eu. Quando meu pai e minha mãe se encontraram, e eu pedia para minha mãe que eu queria um irmão, que o primeiro irmão que ia, cada um deles eu pedi, por isso eu fiz questão de ter todos eles aqui, cada pessoa que faz parte, está na minha linha astral, na minha linha emocional, profissional aqui comigo. Cada um tem, né, um pedaço de mim, assim como eles têm um pedaço meu também. E isso foi para mim muito forte, né, porque uma vida, né, tantas vidas assim que se vão, que não chegam a ter esse privilégio, né, de estar aqui para estar se melhorando como um espírito, como pessoa. Mas Deus sabe o que faz. Não era o momento dele. A gente não sabe desse que era agora, se era menino ou menina. Não foi o momento dele, eu dela vir para esse plano. Então, ao mesmo tempo que a pandemia foi esse momento de descoberta, que eu descobri que eu era horrível, gente. Que eu descobri que eu não era um ser muito legal. Que eu descobri que eu tive um baby blues, que eu descobri que eu precisava de terapia. Eu descobri também o quanto que eu sou forte, eu descobri o quanto que eu sou boa no que eu faço. Eu descobri que eu sou ótima mentirosa, então eu sou uma ótima atriz. Eu descobri que todas as minhas histórias que eu carrego dentro de mim, né, elas são potentes para criar cena, para criar histórias e para distribuir as sementes de amor, de empatia, de coisas para a vida que eu acho que é o que eu desejo, né? Para mim e para todo mundo. Aí a vida foi me levando a gradativamente aquilo que era só uma brincadeira virou um ganha-pão, virou a minha forma de extravasar, de fugir da loucura do mundo. E eu comecei a ver que, assim como era muito legal para mim, fazia bem a minha saúde, fazia bem mentalmente, quando eu conseguia apresentar para uma criança, seja no sinal, seja na praça, seja fazendo um espetáculo mais trabalhado, eu conseguia ter um impacto muito grande.
E eu comecei a perceber que aquilo era bom, não só para mim, que estava fazendo, mas para quem estava consumindo, quem estava assistindo. Eu lembro que eu já tinha esse estilo de figurino, eu me inspirei no Avner, o excêntrico. Ele usa uns macacões folgados, ele faz malabares com um chapéu de manipulação para montar. Eu comecei a ficar barbudo também, antigamente eu não usava barba, e aí foi uma das minhas grandes inspirações, Avner, Chaplin, Buster Keaton, o Gordo e o Magro, até mesmo Didi, Chico Anísio. Aí eu percebi que a gente fazendo arte, a gente às vezes salva alguém. Então uma vez no festival de circo lá em outro estado, aí a criança digo, me deu um abraço, eu gostei muito da tua apresentação. Aí tipo, esses tipos de coisas que a gente não espera que vão acontecer, a gente não sabe o quanto impacta na nossa vida, o quanto a gente impacta na vida dos outros. Para mim assim é fundamental. Seja forte, muito forte e seja resiliente. Mas não desiste. A não ser que tu não precise disso para respirar. Porque eu preciso. Então... Vai, segue. Mas vou te dizer que tu vai encontrar pessoas escrotas, que tu vai encontrar pessoas maravilhosas e que isso vai te salvar ou isso vai te afundar. Dependendo do que tu queres fazer e por onde tu queres caminhar. Para mim, a Jota, salvou. Me salvou de ser uma pessoa escrota, de ser uma pessoa homofóbica, de ser uma pessoa, sei lá, de ser um péssimo companheiro para minha companheira. Então a arte realmente ela me salvou. O dia que eu comecei, 8 de, acho que fevereiro ou março, aí eu queria sempre, sabe, te dar essas carteiras, a data que foi quando eu comecei. Não, mas quando eu pisei na escola de teatro, quando eu comecei a fazer teatro, de verdade, assim, quando eu conheci pessoas totalmente diferentes do que eu já tinha conhecido antes e comecei a ver enxergar essas pessoas, foi quando a minha vida mudou. E eu amo o que eu me tornei hoje. E o que eu não sei, eu não tenho vergonha de perguntar. Eu pergunto. Eu vou e pergunto. Pergunto mesmo, peço, pergunto, encho o saco, vou atrás, eu cutuco, procuro livro, sabe? É isso. Se a pessoa estiver querendo fazer arte, ela tem que ser assim. Ela tem que ser uma pesquisadora e uma atleta da emoção. É olhar, sempre olhar os outros que estão passando por você. Eu acho que... Eu não sei muito o que dizer não, sabe? Porque eu acho que a pessoa tem que viver. Se ela tiver que quebrar a cara, vai quebrar a cara. Se ela tiver que viver, ela vai viver. E a vida vai mostrar pra ela se é isso ou se não é isso, sabe? Acho que foi-se o tempo em que a gente faz uma coisa pra sempre, né? Eu acho que hoje em dia a gente já... Hoje em dia não, né? Mas a gente precisa começar a pensar que nem tudo é pra sempre, né? Então... O que eu tô falando? Desculpa. Fiquei nervosa. Eu respondi a pergunta? Eu não sei se eu respondi. Ai, meu Deus, socorro! Eu enfio o negócio tudo no meu olho. Ai.